Deixa eu ver aqui assim. Isso, acho que já estamos no ar, hein? Boa noite, prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele nos concede mais esse privilégio nesta noite de estar abrindo mais um hangout para honrar, para glorificar o nome do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como a palavra de Deus nos ensina, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E nós vimos que Satanás trabalha com as trevas, com a mentira, com o engano, e o anticristo vai dominar o mundo, isso já é escrito há 2.600 anos, pelo profeta Daniel, capítulo 2, 25, ele vai dominar o mundo pelo engano, pela mentira. Então nós trabalhamos com Jesus, que é a verdade, é a vida, é a luz, é a transparência. Então nós vamos ver hoje também, mais uma vez, que só tem uma forma de nós vencermos a mentira. É com Jesus, é com a verdade. E, infelizmente, nós estávamos conversando aqui antes, a parte política do nosso país é muito triste. Não são só os políticos que são corruptos, não. O povo tem o governo que ele merece. O povo está cheio de pecado, de mentira. O povo gosta da corrupção. Se você botar um político honesto, trazer tudo para a justiça, eles vão apedrejá-lo. Você não vê o que fizeram com Jesus? Nós estamos vivendo, isso é o fim de uma civilização, irmão. Nós estamos vivendo o fim, as pessoas não têm mais valor moral, ético, não têm caráter, isso não existe mais. As pessoas elas querem ser, não importa como, o que está nesse livro horroroso aqui do Protocolos do Sábio de Sião aqui, ó, esse é um livro publicado em 1902 pelos falsos judeus, esses sionistas, que nós mostramos aqui, ó, esses que se dizem judeus e não são, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele diz aqui, os fins justificam os meios. Para você comprar um apartamento, uma casa, um carro ou ganhar um emprego, vale você se prostituir, vale você mentir, vale você matar, vale você roubar. E é por isso eles precisam ter uma mídia muito boa para botar a pessoa lá, tá vendo? O cara é um deus, o cara... Por isso que eles precisam da mídia. E nós não, irmão, precisamos simplesmente de Jesus. Que nós vamos mostrar aqui que nós somos separados para as boas obras, para que os homens vejam as boas obras. Então, sempre falo aqui, irmão, o que eu falo aqui, eu não falo de teoria, não. Eu falo do que eu vivo desde criança. Eu não sou um cara que chega aqui, ó, estou falando, Jesus não mandou não matar, não roubar, não sei o quê. Irmãos, ninguém tem passado por tantas lutas e dificuldades como eu. Eu entendo que Deus me preparou para isso. Esse é o ministério, é a vontade dele, não é? Mas é triste que eu conheço as pessoas do meu convívio, do meu lado, parecem santos, dão esmola na esquina, dobram o joelho, oram, e parecem santos. Todos cheios de corrupção, de mentira, de ódio, não querem a graça de Deus, não querem. Eles gostam do pecado, da corrupção, da mentira. Poxa, eu consegui aqui, ó, ganhar isso aqui, ó, de um jeito corrupto. Então é o povo que quer. Eu parei de falar, vocês já viram aqui, quantos políticos? É o povo que quer. Se o povo tiver, assim, coragem de ser um grande servo de Deus, irmão, o país muda. O país muda. O muda é que o povo é corrupto, é sem vergonha, é desonesto, gosta do pecado, da prostituição, do erro, da mentira. É o povo que não presta. Então Deus coloca pessoas que não prestam no governo. Porque a palavra de Deus diz, se o meu povo se curvar diante de mim e arrepender dos seus pecados, eu me inclinarei diante dele, eu me voltarei para o meu povo e sararei a sua terra. O Brasil não é sarado, irmão, porque o povo não quer. Porque Deus quer sarar a terra. Então esse livro aqui, ó, eu ganhei do pai da esposa aqui, que está comigo, quando ele estava ele me deu quando eu encontrei, lá da maçonaria. Ó. Ele, lá da maçonaria, me deu esse livro aqui, ó. Protocolos do Sábio de Sião. Foi o livro que deram para ele estudar a maçonaria, como eles iam dominar o mundo.
Isso eu já estava convivendo com a pessoa, não sabia que o pai dela era maçom, da pessoa que eu convivo com ela até hoje. Ele me deu esse livro. Esse livro vale no Mercado Livre hoje 600, 700 reais. E aqui diz assim, os fins justificam os meios. Acabou. 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 Acabou a moral, a ética, a honra, o caráter, a verdade, o respeito, a justiça. Está tudo justificado aqui. Pode matar, você pode roubar, pode ficar impune, pode sacrificar criança. Aí isso para quê? É para adorar o Deus Sol, é o nosso Deus. É Pagadu, o grande arquiteto do universo. Que vergonha, irmão. Que instituição imoral, gente. E imoral são as pessoas que participam disso. Agora nós não vamos praticar a injustiça de botar só a culpa nos políticos, certo? Que eles estão lá para atender aquelas pessoas. Eu coloquei aqui, falei sobre Neemias, o governador, né? Eu vou colocar de vez em quando. Ele falou, os que foram, eu fui governador de Israel por 12 anos, mas eu nunca pedi dinheiro para comprar o pão e o vinho, nem para mim, nem para os meus parentes, nem para os meus funcionários. Porque eu sou um homem fiel a Deus. O rei Neemias, o governador Neemias, aliás, o governador. Porque tinha compromisso com a palavra de Deus. Essa que é a diferença de um povo que busca a verdade. Há 2000 anos, já olha, aqui tem um bandido, um assassino, um desonesto, um satanista, um homem que serve a Satanás, está aqui, ó, que agrada o sistema religioso, que agrada a sociedade secreta. O nome dele é Barrabás. E tem um homem justo aqui, que se declara filho de Deus, que prega contra todas essas coisas. Não matou, não roubou, não prostituiu, pregou contra tudo isso. Quem é que vocês querem que nós soltemos? Para ficar no meio de vocês, para ensinar vocês, para conviver com vocês. Há 2000 anos, o povo preferiu Barrabás. E hoje, com certeza, com muito mais certeza, eles vão pedir com muita mais convicção Barrabás. Então é o povo, irmão, que pede para ir para o inferno. É o povo que pede para ir para o lado do bode. Nós vamos ver aqui em João 3,16 que Deus ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Mas as pessoas não quiseram a salvação. Então eles serão condenados. Jesus não veio para condenar. Nós vamos ver agora em João 3,16. Eu botei o capítulo todo. Então essa é a tristeza, irmão. O país é maravilhoso, mas Deus deu tantas riquezas para esse país, mas o povo não presta. O povo gosta de prostituta, de homossexual, de ladrão, de traficante, de um advogado desonesto, de um anestesista desonesto, de um marido desonesto, de uma esposa desonesta. O povo gosta de um filho desonesto. Isso tudo tem valor. Um filho preguiçoso que não trabalha, um corrupto, um que rouba. Poxa, meu filho é traficante, comprou uma casa para mim. Poxa, no Dia das Mães, meu filho é... Aí a mãe que se prostitui também vai lá, compra uma casa para o filho. Poxa, minha mãe me ama, comprou uma casa para mim. E é assim que vai. É o amor, a matéria, o dinheiro. E as coisas de Jesus são totalmente diferentes disso. E isso não está diferente dentro do sistema religioso. E as pessoas pensavam, o sistema religioso é de Deus. Não é. Nós provamos uma das verdades que nós provamos aqui todos os dias. O sistema religioso pertence a Satanás. Os templos foram feitos por aqueles que sacrificaram Jesus. Maçom significa o quê? Construtores. Tem 20 versículos na Bíblia. Se tivesse um só era suficiente, mas tem 20. Dizendo que os construtores rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de esquina. O que precisava o Brasil ser construído era em cima de Jesus. Não era desse grande arquiteto do universo, esse bode Baphomet, que diz aqui, ó, os fins justificam os meios. Mas as pessoas pensam que vão ficar impunes. As pessoas vão ficar impunes. Não, isso vai ser a vida inteira. Aí Satanás diz, olha, vocês são eternos. Vocês são imortais. Aí põe um nome.
desses caras nas ruas, nas escolas, nas rodovias. Eles acreditam. Então nós vamos ver essa série que nós estamos mostrando aqui, irmão. Que quando se prega a verdade, um povo é liberto. Por isso que as pessoas que estão em pecado, em corrupção, na mentira, no engano, na falsidade, na vida promíscua, quando conhecem a verdade, eles ficam com raiva de você. Porque você passa a ser um espelho diante daquela falsidade de vida que eles sempre viveram e vão viver. Aquilo que a palavra de Deus chama os cães gulosos, eles nunca se fartam. Nunca se fartam. Os fins justificam os meios. Então nós estamos pregando a verdade, a Bíblia. E tentaram, irmão. Este ano foi a mesma coisa, eu falei com os irmãos no início do ano, eu avisei, olha, eles estão tentando fazer comigo o que fizeram no ano de 2000. Tentaram estabelecer o caos na minha vida, e de lá que eu estivesse lá no caos, vão dizer, agora tem uma solução para você, é Satanás. Senta para a maçonaria, te dá tudo de matéria que você precisa, prostituta, arranja macho se você precisar, ela arranja tudo para você, dinheiro, corrupção, impunidade para os crimes, é só você continuar, então, entrar agora, começar a praticar crime, corrupção, prostituição, roubo, então você agora está livre para viver com Satanás. E assim fizeram com o Bispo Macedo, prenderam ele, e ele aceitou. Assim fizeram qual o nome dele? O Estevão Hernanes. Levaram ele ao caos, falaram, você entra na maçonaria ou fica com o seu Jesus. Eles não tiveram a coragem. Se voltaram lá para a maçonaria. Pronto. Estão lá servindo a Satanás, agora eles podem viver felizes aqui na Terra para sempre, né? Para sempre enquanto eles viveram. Quando eles morreram, Jesus voltar, eles estão arrebentados. E esse ano tentaram de novo, irmão. Mas eu resisti, Deus me deu o livramento. Num momento oportuno eu vou pegar os documentos, os fatos, vou mostrar para vocês. Hoje não era para eu estar aqui. Desde o mês passado, irmão, foi preparado um plano para eu cometer um crime, para eu ir para a cadeia. Foi preparado. Mas Deus me deu o livramento, irmão, como foi em 2000. E estou firme, forte, tranquilo, sereno, agradecendo ao Senhor. Mas os irmãos estão tendo o privilégio de ouvir a verdade aqui hoje, porque aqui tem um homem que é fiel e temente a Deus. Um homem que não tem medo da verdade, não tem o medo de Satanás, nem da mentira, nem das prostitutas dele, nem dos ladrões, nem dos assassinos dele. Porque Deus me preparou essa obra para ser um exemplo para essas pessoas que matam, que roubam e pensam que tem alguma coisa. Aquilo nós estávamos discutindo aqui antes de começar o hangout. Será que são só os políticos que são ruins? O povo tem um governo que ele merece. E Deus mostrou isso no passado. Quando o povo se afastava de Deus, deixava lá rei Acabe e Jezabel dominar sobre Israel. Quando o povo se voltava para Deus, Deus levantava um Neemias, um Esdras. Aí o povo ia adiante. E olha o que Deus sabe, o Salomão, que construiu esse templo que causou tanta confusão aí. Olha a destruição que esse homem fez com tanto dinheiro que ele teve. E é questionável se esse homem foi salvo. Questionável, porque só Deus sabe. Mas, literalmente, os pecados que esse homem cometeu, irmão. O que ele esbanjou, o que ele se afastou de Deus. A possibilidade dele ter ido para o inferno é muito grande. E, no entanto, era um homem idolatrado e pela maçonaria que fez os templos. Eu não tenho Salomão como meu exemplo. Eu, quando era criança, até achava que foi bonito aquele negócio de pedir sabedoria e riqueza. Não, eu, quando cresci, conheci a palavra de Deus a fundo, o meu modelo de vida é Jesus Cristo. E o de vocês também. Não é? Então, vamos, antes de entrar nesse estudo mostrando a verdade, eu vou pedir que o nosso irmão Toninho, está aqui hoje, chegou agora. Tudo bem, Toninho? Irmão do irmão Osmir, filho da nossa querida irmã Olívia. Está nos ouvindo, Toninho? Paz do Senhor, meu irmão. Nos elevem a Deus em oração, pedindo a bênção
para o nosso Brasil, né, irmão? Pedir a bênção para esse Brasil, pedir a bênção para o Brasil é que Deus abra a mente e o coração do povo para querer a verdade, conhecer a verdade. Existe, é Jesus. Mas o povo tem que querer, tem que largar a mão das coisas ruins que tem. É verdade. Para esse um país abençoado, a culpa não é de Deus, não, é do povinho que está aqui nessa terra. Um povo imoral. Vamos, então, pedir a bênção de Deus, irmão. E vamos continuar para abrir a mente e o coração do povo para a verdade. Afastar esse país do engano. As pessoas, ver se pelo menos, vocês não têm consciência de Jesus, eles têm vergonha na cara. Se eles tiverem vergonha na cara, eu acho que já diminui muito a corrupção, a vadiagem, o homossexualismo, a prostituição, o assalto, as mortes aqui no Brasil. Né? Então vamos orar com o nosso irmão Antônio, em nome de Jesus. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome santo, para exaltar, glorificar e bendizer a Ti, Senhor, e levar ao conhecimento do povo, do nosso Brasil, do mundo inteiro, que o Senhor é o Deus de todo o universo. O Senhor é aquele que ama a humanidade, mas que a humanidade carece de abrir o seu coração para receber a verdade. E a verdade é o Senhor. O Senhor é a verdade e a vida. E ninguém vai até o conhecimento senão por meio de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, papai. Glória a Deus. Este mundo, abençoa o Brasil, Senhor. Abre a mente do povo para que venha conhecer a Ti, Senhor, como a única verdade, aleluia, que pode salvar, libertar, transformar. Senhor, meu Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor amado, glória a Jesus, que o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é tudo em nossa vida. Pai querido, o mundo está enganado, está confundido, Senhor, por várias religiões. Mas nós sabemos que o Senhor é a verdade. O Senhor é aquele que, glória a Deus, que ilumina os nossos caminhos. Ó soberano e eterno Deus, venha abençoar o povo, Senhor, para que venha, Senhor amado, aleluia, abrir o seu coração para receber de Ti, Senhor, o refrigério para a sua alma. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Aleluia, amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela participação do nosso querido Toninho. Que Deus continue abençoando essa família e que tem buscado, né, a verdade. Nós vamos colocar aqui, dentro do que nós já falamos desse texto, né? Jesus, ele disse: de graça recebei, de graça dai. Ele falou: se tiveres sede, ele falou, eu não ia usar essa tela aqui não, eu vou usar aquela tela aqui, vou dar uma mexida nela, aqui, ó, espera aí, dar uma mexida nessa tela. Os irmãos estão vendo aqui no fundo, né, quando Jesus foi pedir água, né, e mal sabia essa mulher com quem ela estava falando, né. Vou pegar só o texto aqui, eu vou colocar aqui junto. Ó. Aí vocês vão entender o que Jesus falou lá em Apocalipse. Eu vou mostrar aqui agora. Espera aí. Ó. Depois eu mostro a imagem. Então vocês memorizaram ali a imagem de Jesus à beira do poço. E a mulher pede, Jesus pede a água à mulher. E aquilo que Jesus disse: se você tiver sede, eu tiver e te der da água da vida, nunca mais você terá sede. Ele não disse: olha, você está me dando essa água aqui, esse poço é vigiado, porque aquilo era como se fosse poço de petróleo, poço de água no deserto. Ele falou que se você tiver sede, eu vou te dar água. Agora ele fala: mas a minha água, ela é muito especial,
Então eu vou te vender a água porque ela é melhor do que todas as outras águas, né? Mas Jesus disse que ele é a água da vida, né? E quem toma dessa água nunca mais terá sede. E ele não deu essa água, ele vendeu. Voltando só um pouquinho, irmãos, é importante a gente... Eu vou só frisar o primeiro e o segundo hangout que nós falamos, só citar o título aqui, que nós falamos foi de Amós 8. Nós estamos vivendo já esse tempo que foi profetizado há 2.500, 2.600 anos, a visão de um cesto de frutos, a ameaça contra Israel. Deus vai enviar fome e sede da palavra, e não encontrará quem a pregue. Irmão, me diz aqui, qual é o templo de qualquer religião aqui, de todas elas, onde você encontra a pregação da verdade, da Bíblia. É isso que a gente faz aqui, que nós estamos fazendo aqui hoje. Onde você pode chegar lá e pegar esse texto que nós estamos fazendo aqui, essa série, e pregar. É da Bíblia. Eu não estou tirando nada, não estou tirando isso da macumba, não estou tirando isso do livro do Paulo Coelho, nem do Illuminati, nem do Billy Graham, estou tirando isso aqui da Bíblia. É Bíblia que nós estamos pregando. E diz que o Brasil é um país cristão. Eu quero saber qual o templo, desde que você pode chegar a abrir essa Bíblia, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e pregar. Porque não existe mais, gente, onde se prega a verdade. O povo já está com fome e sede da verdade, não sabe onde encontrar. E vai lá nos templos, só encontra alimento estragado. Nos restaurantes espirituais, que eu falo, você só encontra fast food para estragar sua saúde espiritual. Então, um desses tópicos que nós discutimos, irmão, veja no Hangout 1 desse estudo, né? A fome que virá sobre a terra. Eles vão procurar por todos os lados e não vão achar quem prega a verdade. No segundo Hangout, nós falamos praticamente o que nós temos falado aqui. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E está isso na palavra de Deus várias vezes, irmão, várias vezes, várias vezes. E eu falei para vocês, eu quando era criança eu não conseguia entender isso. Como esses adultos são ignorantes. Como eles são ignorantes, gente. Se eles sabem que Deus não habita em templo feito por mão de homem, por que eles gastam tanto dinheiro e tanto tempo para construir templos? E por que as pessoas vão lá se esconder dentro do templo, se esconder de Deus? E ninguém nunca me respondeu isso. Ah, menino, cala a boca, você tem que ir para lá, você vai lá para assistir o culto, vai lá para a escola bíblica dominical. Eu era instruído nos rituais da maçonaria, nos embaixadores do rei, de 9 aos 16 anos. Nas doutrinas do anticristo, do engano. Então nós mostramos aqui, quando você conhece toda essa verdade, a principal delas é que Jesus é o templo. Vou passar aqui só o versículo para vocês verem. Olha aqui. E eles eram chamados, a Igreja de Cristo era a seita do caminho, que eles reuniam nos caminhos. E quando ele expulsa do templo todos aqueles mercenários, aqueles comerciantes da palavra de Deus, lá de dentro do templo, onde Deus não habita. Porque na época Deus tinha mandado fazer aquele templo, mas depois que Jesus veio, olha aqui, aí ele disse-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu levantas em 3 dias, tu levantarás em 3 dias? Eles não entenderam, nós levamos 46 anos para edificar esse templo aqui do Senhor. Foi a segunda construção, a primeira foi de Salomão, essa era a segunda construção. Aí Jesus disse, mas ele falava do santuário do seu corpo. Qual era o templo? Qual era o santuário que Jesus estava falando ali? Ele estava falando do santuário do corpo dele. Boa noite, meu amor. Dorme com Deus. Ele estava falando do santuário que era ele. O próprio Jesus falando, irmão, não foi uma outra pessoa, Pedro, ou João, ou Tiago, ou André, o governador, o presidente, ou alguém lá. O próprio Jesus falou, esse templo sou eu. Está aqui. Está aqui, gente. Olha aqui. Ó, eu não vou pegar o texto todo que nós já lemos. Ó, Mateus 21,
de 13 a 22. Está aqui o próprio Jesus falando. E respondendo-lhes Jesus, disse, derribai esse santuário, em 3 dias o levantarei. Depois que Jesus morreu, eles foram descobrir que esse templo que ele estava falando era Jesus. E 2000 anos depois, as pessoas estão dentro do templo onde Deus não habita e não perceberam isso. Por isso Jesus disse, nesses últimos tempos vai ser como nos tempos de Noé, e não perceberam. As pessoas não estão percebendo nada que está acontecendo aí. Não estão percebendo. Então isso, nós vamos continuar a escritura, né? E você vê que isso aqui, eles falam, quando Jesus ressuscitou, e quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, quando Jesus ressuscitou, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito lá no templo. E o que eles fizeram? Ficaram com raiva de Jesus? Foram lá seguir o templo? Não. O que os discípulos de Jesus fizeram? E creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Qual foi a palavra que Jesus tinha dito? Eu sou o templo. Agora me pegue todo o Novo Testamento, vem em algum lugar se Jesus mandou construir templo. Se Jesus construiu algum templo. Se Jesus tinha lá no templo algum caixa eletrônico, algum vale transporte, alguma coisa que ele estava arrecadando ali com o tesoureiro dele e pedindo, contribua, cadê a lista aqui dos que estão contribuindo com dinheiro? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Aí quando a gente conclui esse estudo do templo, irmão, você vai ver aqui em Apocalipse 21, 22. No céu não haverá templo. Já estou entrando no estudo de hoje, né, irmão? Não vou falar mais muito. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, o mesmo que veio aqui e disse, eu sou o templo. E lá no céu, onde está Jesus, ele disse, eu sou o templo. E por que você precisa idolatrar o templo? Porque, irmão, é tão fácil servir a Jesus. Onde você estiver, o templo estará aqui dentro de você. Você pode adorar Jesus onde você estiver, no fundo do mar, nas nuvens, dentro do avião, numa caverna, embaixo da ponte, embaixo de uma árvore, dentro da sua casa, dentro de um palácio, onde você estiver. Não tem impedimento algum para você ter comunhão com Deus e adorar a Deus. A coisa mais fácil que existe no mundo é adorar o Deus verdadeiro. Agora, para adorar Satanás, irmão, você tem que ir nos templos onde Deus não habita, frequentar, pagar indulgências, para você ser enganado. Aí, além da Bíblia, a gente pega todos os outros livros aqui fora e mostra, olha, a maçonaria controla todas as religiões do mundo. Está aqui. E o objetivo dele? Levar todos a crerem que Lúcifer é Deus. Isso não foi escrito a semana passada, não, já há 144 anos. Vão levar o ecumenismo, o ateísmo e a adoração a Lúcifer. Por isso que cada dia, mais dentro dos tempos, você está mais longe da palavra de Deus e menos Bíblia se prega lá. Por isso que isso nós estamos falando aqui. Você viu o Silas Malafaia pregando isso? O Bispo Macedo, o R.R. Soares? Isso é Bíblia. Vocês viram algum dele? O Papa veio aqui no Brasil e pregou Apocalipse 21, 22? Porque eles fazem parte do sistema religioso, gente. Eles não fazem parte do reino de Deus. O nosso templo é Jesus Cristo, o Cordeiro, aqui na terra e no céu. Imagina a decepção desse povo que está idolatrando o templo lá no Vaticano, aqui do Bispo Macedo e da maçonaria. Quando chegar nos céus, vão dizer que eles conseguissem, né? O que eu estou falando aqui é uma mentira, que eles nunca vão chegar no céu. Imagina que eles conseguissem chegar no céu. Mas aqui não tem templo. Ah, então nós vamos fazer um templo aqui, Jesus. Vamos faturar uma grana aqui, Jesus. Olha o que você está perdendo. Imagina o Bispo Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, querendo construir templo ali dentro e o Papa. O céu vira imediatamente o inferno. Por isso que esses homens não vão e não podem ir para o inferno, ou para o céu. E aí pensam que vão encontrar lá no inferno essa mordomia que eles têm aqui? Então no tempo da graça, misericórdia de Deus, lá vão encontrar fogo e enxofre. Então,
Isso é verdade que liberta as pessoas. Por isso que Satanás, o servo dele, tem se levantado contra o nosso trabalho. E Deus tem nos dado livramento, porque Deus sabe que é necessário esse nosso trabalho aqui, para as pessoas conhecerem a Jesus e se libertarem dessas coisas do mundo. Então, um terceiro tópico que nós vamos falar hoje, eu resumi, irmão, porque esses irmãos já conhecem muita coisa. Eu só quero lembrar as verdades que nós estamos pregando aqui nesses 20 anos. Todas as verdades nós estamos pregando aqui. Que incomoda que eles estão servindo Satanás, que eles querem falar, poxa, eu estou servindo a Satanás e vem esse cara agora falar a verdade, eu sou obrigado a encher a cara na carapuça. Ou então assumir que eu sou corrupto, marginal, bandido, assaltante, prostituta, e etc, etc. Porque quando chega a luz, a verdade desmascara a mentira. Por isso que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E é isso que nós temos feito aqui. Você vê 20 anos de sucesso na nossa vida, na nossa profissão, servindo a Deus, desfazendo as obras do diabo. Eu não quero que os irmãos calculem nem por vaidade, mas comece a pensar quanto de galardão nós temos lá no céu. Quanto de galardão nós temos lá no céu. Por estarmos levando à luz a palavra de Deus. Isso é riqueza que nós temos aqui na terra e lá no céu. As pessoas que têm as suas riquezas aqui na terra vão ser pobres lá no inferno. Lá só vai ter fogo e enxofre. Mas nós estamos construindo para a eternidade. Nós vamos estar à direita de Pai e Ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava-vos preparado desde a fundação da terra. Tudo isso que Deus fez, essa natureza maravilhosa, vai existir um novo céu, uma nova terra. Será tudo recuperado. O leão vai conviver lá no milênio junto com a corça. Eles deixarão de ser violentos, até os animais. Satanás será preso por 1000 anos. E nós vamos ser herdeiros desta terra. Não um pedaço, não 1 metro quadrado, né? 50 metros quadrados, um apartamento, que cada dia fica um apertamento. Teremos um universo ao nosso dispor, irmão, e controlado por Deus. E Ele vai reinar lá em Jerusalém. Então nós não temos nenhuma preocupação de construir templo. O nosso templo foi derrubado e foi reerguido ao 3º dia. E está lá no céu inteirinho nos esperando. E é de graça. E é de graça. Interessante, né? Como o evangelho é tão simples, tão fácil. Não há ninguém no mundo que possa dizer assim, eu queria ser de Jesus, eu queria ir para o céu, eu não tive condições financeiras, eu não tive condições intelectuais. É tão fácil ir para o céu. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, seu nome, você dobra o seu joelho agora, Jesus rasgou o véu, você fala direto com o Pai. E você não precisa dar dinheiro, você não precisa... É dar o seu corpo para o Espírito Santo habitar dentro de você. Aqui nós somos o templo do Espírito Santo. E lá no céu, é Deus aquele templo que vai nos habitar. Então ele é o nosso templo. Você vê, que lugar, você já viu Silas Malafaia pregando isso? O maçom Silas Malafaia, o maçom Bispo Macedo, o maçom Billy Graham, o maçom o Papa, todos esses daí. Irmão, cai a tua ficha, irmão. Olha para a palavra de Deus, gente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esses templos estão sem luz. Eles estão sem a palavra. A palavra de lá é o bode Bafomete. É Lúcifer. Por isso que os templos não pregam. Isso que está na Bíblia. Vamos lá? Então vamos. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E
cobrai dízimo, oferta, apartamentos, casa, aviõezinhos, tá? O que é que ele falou? Fazer isso de graça. Recebeste, e de graça dai. Deus vendeu isso para você por quanto? Nada. Ele não vendeu. Ele te deu isso. É dom de Deus, é graça de Deus, é virtude de Deus, é amor de Deus. Por que você vai vender? Mas os mercenários vendem o falso evangelho, a obra de Satanás, como se fosse de Deus. Por isso que ele é o falso profeta. Por isso que Satanás é o pai da mentira. E por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira, do ladrão, da prostituta, do assassino, do mal político, do mal médico, da mal esposa, do mal filho. Com a verdade acaba. Da má religião, tudo acaba. Vamos ver apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículo 13. Por isso também... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho a tela, ver se eu consigo. Aí, acho que fica melhor para eu ler. Tá. Por isso também demos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, presta atenção, havendo recebido, não foi comprado, recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebeste, quer dizer, não compraste, recebestes, vou botar aqui de novo, recebestes, tá? Não foi comprado, né? Não foi comprado. Recebestes, não como palavra de homens. Vocês receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, de mentirosos. Deus não é homem para mentir. Não como palavra de homens, mas segundo a verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Então a palavra que nós entregamos, que nós pregamos, nós recebemos de graça, para aqueles que creem. Recebemos de graça e de graça a entregamos. E não é palavra de homens, é palavra de Deus. Apocalipse 21, 5, 6. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Irmão, quando Jesus chegou, tudo aquilo que era antigo, o Antigo Testamento mudou. A importância do templo que tinha no passado, que Deus mandou fazer o templo, não existe mais. O véu era costurado, só uma vez por ano o sacerdote falava com Deus. Jesus rasgou o véu, você fala com Deus 24 horas, onde você estiver. Mudou, as coisas se fizeram novas. Aquele negócio, aquelas indulgências, aquelas coisas todas, Jesus acabou com isso. Por isso, se ele fosse para viver a mesma coisa, por que ele ia morrer na cruz? Se não mudou nada. Ele viesse para continuar a mesma coisa. Ele chegou lá no templo, jogou o templo para baixo, jogou os mercadores do templo para fora com um chicote. E Deus consentiu que o templo que ele tinha mandado fazer, que depois reconstruíram, Deus consentiu que fosse destruído e sumisse com a arca. No ano 70, Jesus morreu no ano 33, no ano 70 sumiu o templo. Deus foi muito sábio, irmão, como sempre foi. Se nós não estaríamos lá, imagina Caio Fábio está fazendo turismo agora. Não sei se ele é pastor, se ele é guia turístico. Eu acho que ele ficaria melhor como guia turístico. Agora está levando todo mundo lá para Jerusalém. Irmão, eu quero levar o meu povo para Nova Jerusalém. Nessa Jerusalém sionista, não. Talvez tenha 1% de judeus verdadeiros, irmão. É idolatria, é sionismo. É sionismo. Eles criaram a Segunda Guerra Mundial, mataram os judeus e exigiram a criação de um Estado de Israel para eles. Hoje mesmo eu estava pesquisando aqui, irmão, no Power of the Prophecy, o poder da profecia do Tex Marx.
Vocês digitem aí no Google, vocês vão ver quantos livros tem, inclusive esse daqui que eu peguei, cadê? Da Sinagoga de Satã, é lá. Eu comprei lá. Foi editado por lá. Jesus veio e fez todas essas coisas novas. Acabou aquele fardo. Acabou aquilo tudo, gente. Aquela escravidão. Se não fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido. Eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas ele as fez novas. Não foi algumas, não. Todas. Tá? Isso aqui ele já estava falando para João lá na profecia. Ele disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Ponto final. Não tem ninguém nem no meio, nem antes, nem depois. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu só vou tirar aqui, para mostrar a tela aqui para os irmãos. Olha ali do lado, aqui, ó, desse lado aqui, Jesus falando lá no poço, quando ele foi pedir água a essa mulher, acho que era samaritana, né? Não sei. Era um povo que não falava com os judeus, né? Era um povo inferior. Aí Jesus chega lá e fala com essa mulher. E as mulheres não tinham credibilidade, nem as crianças. E Jesus chega lá e fala corajosamente com ela. Humildemente ele chega para ela e fala, você está pegando essa água aqui? Eu tenho água melhor. Ele chegou para ela e falou assim, eu quero que você me dê um pouco dessa tua água. Aí ela foi, mas por que o senhor vem falar comigo? Não sei o que, aquele diálogo todo. Aí Jesus, resumindo a história, eu venho para te dar uma água. Se você beber dela, se você soubesse o que você está falando, se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. É isso aqui que ele está falando na vida dele e que já foi dito também em Apocalipse. Tá bom? Então, nós vemos aqui que é de graça. O que Jesus fez e mandou fazer de graça, não é? Então, vamos pedir que os irmãos entendam isso. Se você quiser tirar algum proveito, irmão, das coisas de Deus, é proveito espiritual. Ganhar as pessoas para Jesus e não é coisa terrena. Vamos progredir um pouquinho, não sei se vai dar para a gente falar mais um pouco aqui. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu acabei de dizer que a coisa mais fácil que tem no mundo é você adorar a Deus. Para você ir na macumba, você tem que pegar um prato, um charuto, uma vela, um cachimbo, uma cachaça, e tem que ir com o intermediário do Pai de Santo, e tem que botar uma roupa branca, e tem que botar um colar, mais não sei o que, um crucifixo, mais aquela tramóia toda. Sentar no templo para adorar a Deus, o Bispo Macedo já deu as regras para entrar no templo. Tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assado para entrar lá no templo, e tem que ser uma comitiva, depois que fecha lá, de 15 minutos depois fechou o templo, ninguém pode entrar e sair. E lá no Santo dos Santos ninguém pode entrar, só ele que vai falar com Satanás lá, que ele acha que é Deus. As regras do templo, aquele jugo, aquele fardo pesado. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. A coisa mais fácil que tem para fazer no mundo, irmão. Não consigo. Até para quem não sabe escrever, fazer um O com a caneca, botar ali assim, para desenhar um O, pode ser difícil. Mas você em qualquer lugar do mundo, falar, Senhor, eu quero ser o templo do Espírito Santo, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Pronto, acabou. E como que eu vou te seguir? Um coração quebrantado, Deus nunca despreza. Pronto. Mas o que eu preciso dar dinheiro para o Senhor? Não.
Vocês vão ver. Eu preciso comprar a salvação? Não. Eu preciso construir um templo? Eu preciso ir nesse templo? Não. Você vê como é fácil servir ao Senhor? Ah, mas eu preciso estar no meio de uma multidão, naquele louvor, naquela unção, aquela gritaria, aquela pulação. Não, 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 não. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito. O que você entende em espírito? Vamos materializar assim um pouco como se fosse um vento. O vento você não vê, não é? Você sente ele, mas você não vê. Então o Espírito Santo é assim, você sente ele, você não vê, é em espírito. Aí você vai estar com o Espírito de Deus vivendo em mentira? Não pode, não pode. Não tem comunhão as trevas com a luz, não tem comunhão a verdade com a mentira, a justiça com a injustiça. Não tem comunhão com Deus, irmão. E Deus não divide a glória dele com outros, está lá em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor teu Deus, e esse é o meu nome. A minha glória não darei a outros, nem dividirei o meu louvor com imagem de escultura. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Se você não estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, não precisa nem se curvar diante de Deus. Ou seja, ninguém deixa de servir a Deus por ser difícil. É por ser tão fácil. Agora, Satanás, eu sempre falo aqui, o ex-bruxo tio Chico, para servir a Satanás, teve que chegar no grau 32 da maçonaria, passou por várias religiões, sacrificou 22 crianças para esses satanistas do mundo ganharem dinheiro, ficarem ricos, prosperidade, como o profeta Jeremias denunciava. Sacrificou a própria filha dele. Aí depois eu perguntei, cara, depois de ser matada sua filha, tem a nossa entrevista, botei aqui. O que você sentiu depois que você matou sua filha? Nada. Nada. Senti nada. Mas por quê? Nós não temos amor. Irmão, as pessoas que não estão servindo a Deus em espírito e em verdade estão nos templos. Eu conheço muita gente, irmão, na macumba, São Jorge pendurado no peito, na camisa, aquele negócio. Eles não sabem que aquilo é inferno. Dá um desespero. Mas eles preferem o engano. Eles vão passar a eternidade lembrando de nós, irmão. A eternidade. Eles acham que estão na vantagem. Estão na vantagem. Para se adorar aquele santo lá, você tem que levar cachaça, charuto. Por quê? O espírito que está dentro daquela pessoa se alimenta daquilo. O que o Espírito de Deus que está dentro de você se alimenta de quê? Da verdade. Do amor, da justiça. Dos frutos do Espírito Santo que está dentro de você são isso. E o que faz a palavra de Deus? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Irmão, fico pensando como eu estou há 20 anos, mais de 20 anos, falando abertamente. Deus não falou, olha, você faz a restrição disso ou daquilo, essa igreja prostituta você chama de igreja paganizada. Não, a palavra que Deus fala, manda chamar e chama, e como ela se comporta. Uma igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Sou o único homem aqui no Brasil que tem coragem de pregar a palavra de Deus. E chamar essa igreja pelo nome correto dela, o nome que ela gosta de ser chamada. E como Deus a reconhece. E tem um discernimento de espírito para saber respeitar e amar a noiva de Cristo. Isso é dom de discernimento. Eu não estou aqui para agradar a homem, muito menos a Satanás, os servos, os prostitutos, os ladrões, os assassinos dele. Eu quero mostrar para eles a coisa que muda, que cura, que liberta, que transforma a vida deles para sempre. É Jesus Cristo. E é tão simples, é tão fácil. Você não paga 1 centavo. Você não precisa de tempo. Você não precisa ser rico, ou ser bonito, ou ser não sei o quê. Nada, é só o seu corpo. Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Eu recebo Jesus, entra aqui como meu Salvador, pronto.
Aí o Espírito Santo vai começar a dirigir sua vida. Tem coisa mais fácil de fazer no mundo? Para você ser médico, tem que fazer um montão de coisa. Para você ser pastor nesses tempos onde Deus não habita, tem que fazer tantos anos de seminário, estudar livro de filosofia, disso, de tudo aquilo. No catolicismo você tem que acender tanta vela, carregar uma imagem. Imagina se eu tivesse que carregar uma imagem de São Jorge desse tamanho, como uma vez não ouvi um policial no estacionamento. Ganhei ele para Jesus no estacionamento da Beneficência Portuguesa. Falei, cara, mas quando que você vai com isso? Não, porque eu preciso adorar meu protetor, sou militar, isso aqui é São Jorge. Põe isso aí no chão. Conversei com ele. Você sabe quem é São Jorge? Não. Como é que você está adorando? Você não sabe quem é São Jorge? Não, é o protetor dos policiais. Falei, cara, Jorge, primeiro não é São Jorge, é Jorge. Foi um grande servo do Senhor. Ele foi executado pelo religioso Diocleciano, porque ele não aceitava adorar ídolos. Então mataram ele. Aí Satanás pega o nome de um servo do Senhor e coloca São Jorge. Irmão, eu não quero dizer que eu sou santo, mas imagina que eu morra, aí depois vem lá no terreiro de Macumba, manifesta o São Pedrosa. Coisa daquilo que a gente combateu a vida inteira, Satanás vai vender para a pessoa. Não, isso aqui é um homem de Deus, é o São Pedrosa. Agora ele vem, quer dizer, é o nome de um demônio, ele vai e pega o nome de um servo de Deus e coloca lá, como São João, Santo Antônio, o Tiago, o André, filhos, foram todos servos de Deus, o Paulo, o grande servo de Deus. Aí vai Satanás, pega os demônios dele lá, as pombagiras, não sei o quê, os epilintras dele lá e coloca, isso aqui é apóstolo Paulo. Ó, ele veio se manifestar falando que a sua mãe está lá num outro nível lá, não sei o quê, está no purgatório, ele veio falar aqui que ela está muito bem, está se sentindo muito bem. Mas se ela pudesse falar a verdade, se a pessoa está no inferno, como aquela parábola do rico e do pobre, que ele falou, avisa o Lázaro lá, o rico, falou, para ele vir aqui e molhar a ponta da minha língua com a gota de água, para ele sentir o refrigério. De tão grande é o calor, o inferno, tormenta no inferno. E avisa a minha família lá, que eu, para não virem aqui fazer o que eu fiz. Acumulei muitas riquezas, estou aqui no inferno. Avisa para ter uma vida como a de Lázaro lá. Avisa eles. Aí Jesus falou, não tem comunicação do céu com o inferno. Já estão os filhos de Abraão lá, pregando a mensagem de Deus. Se ele não ouve os vivos que estão lá, como é que eles vão ouvir os mortos que estão aqui no inferno? É muito bonita essa parábola de Jesus. Então, desesperado no inferno, imagina essas pessoas todas que morreram já esse ano ou hoje. Estavam na maçonaria, no inferno, no sistema religioso, negaram Jesus. Estão lá hoje assim. Avisa para minha família, para o meu pai, para o meu filho. Não seguir o sistema religioso, a idolatria, a prostituição, o pecado, a cobiça. Avisa para eles lá. Satanás diz, vocês estão roubados. Eles vão vir aqui cozinhar junto com vocês. Não tem comunicação aqui. E lá eu engano as pessoas. Lá eu digo que aqui é maravilhoso, que vocês estão no purgatório, vocês estão preparando para ir para o céu, que vocês vão passar a eternidade comigo aqui. Você imagina o desespero dessas pessoas lá, sabendo que está lá queimando no inferno, que os parentes dele estão aqui, nós estamos pregando o evangelho, eles não estão ouvindo o evangelho. E eles sabendo que o filho, o marido, a nora, os netos, os bisnetos, estão aqui indo no mesmo caminho que ela tinha deixado para os filhos dela. Vamos dizer, uma mãe, hoje Dia das Mães, uma mãe que não serviu a Jesus, que está lá no inferno. O desespero dela, sabendo que toda a família dela estava seguindo a idolatria, o pecado, a cobiça, a corrupção. Todas essas coisas, a morte, o adultério, o roubo, a mentira, a lascívia, participando de tudo isso, estão indo lá para o inferno onde ela está hoje. Imagina o desespero de uma mãe que não recebeu Jesus como seu Salvador. E está gritando de noite, avisa lá para os meus filhos, para não fazer o que eu fiz. Satanás dando gargalhada lá.
Então, a coisa mais fácil que tem no mundo é você servir a Jesus. Eu não descobri coisa mais fácil. Pra você jogar no bicho, você tem que decorar o número dos bichos e não sei o que, a quina, a trina, para pagar, para acertar lá. Para ganhar um dinheiro. Quer dizer, ali você só perde, nunca ganha. Aí você, não sei, tenta descobrir uma coisa fácil. Mais fácil do que você aceitar Jesus, servir a Jesus. Não existe nada no mundo mais fácil. Deus fez a coisa assim simplíssima, simplíssima. Eu sou o templo. E eu habito dentro de você, você está dentro de mim. Eu rasguei o véu, você fala com Deus 24 horas, como no passado, só o sacerdote falava uma vez por ano com Deus. E que desculpa as pessoas vão dar diante de Jesus? Jesus, eu não te servi por quê? 2 pontos. Jesus, eu não te servi porque eu não tinha dinheiro. Jesus, não. O evangelho é de graça. Aí Jesus, olha, eu não te servi porque eu não tinha tempo, eu não podia ir lá no templo. Jesus, não, eu sou o templo. Onde você estiver, eu estou junto para você me adorar. Que desculpa, irmão. Não tem como desculpar. Jesus, eu mentia porque eu precisava comprar uma casa, um apartamento, um carro. Aí eu mentia. Mas por quê? Eu ia dar para você, eu fiz o céu e a terra, domino sobre o céu e a terra, e você que estiver à minha direita, a minha ovelha, é herdeiro de tudo isso. Por que você está comprando essas migalhas de Satanás aqui? Irmão, não vai ter desculpa, irmão. Não tem como você justificar viver nesse mundo e não servir a Jesus, porque é muito fácil. Qualquer analfabeto aceita Jesus e recebe Jesus e vive servindo a Jesus. Você não precisa ter título de médico, de advogado, de engenheiro, de especialização em coisa nenhuma. Deus nunca despreza um coração quebrantado. E os verdadeiros adoradores. Tem muita gente adorando. Mas muita gente adorando. Hoje, os domingos, o tempo estava cheio. Mas o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse é que Deus está procurando. Mas a hora vem, e agora é essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Em espírito e em verdade. Ele não falou em matéria e em mentira. Coisa mais fácil que tem. Adorar a Deus, servir a Deus. Não sei, tanta coisa boa para a gente falar, não dá vontade de parar, já são 23 de 32, eu quero fazer um estudo menor. Eu resumi, não, estou resumindo. O Deus desconhecido, irmão. Quem é o Deus? Mas eu quero adorar a Deus, mas quem é que eu vou adorar? Olha, eu abri aqui na internet, só nos tempos da Babilônia, às margens do Rio Nilo. Eu tenho um livro que eu peguei aqui da Universidade Federal sobre história do Egito, que veio de cortesia numa revista que eu comprei. Deus mandou aquele livro para mim, eu li ele todinho. Mostrando que na época da Babilônia, existia à margem do Rio Nilo, acho que mais de 4.000 ou 5.000 deuses. É um negócio assim assustador. Aquela época, irmão. Você imagina com a criatividade que hoje existe de milhões de religiões. Quantos deuses existem aí para você adorar? E a maçonaria aceita todos eles. Ela só rejeita um Deus. A pedra fundamental de esquina. Aquela rejeitada pelos construtores. Que Deus falou lá em Isaías que ia mandar essa pedra de escândalo. Que ele ia surgir lá em Israel. A pedra de tropeço, a pedra fundamental de esquina, chamada Jesus Cristo. Vocês têm dúvida que foi ele? Então, irmão, o nosso Deus é desconhecido. Esse Deus tão maravilhoso, que fez o céu e a terra, domina sobre o céu e a terra, é desconhecido da Igreja Batista, da Igreja Católica, da Metodista, da Presbiteriana, do Vaticano, com todos aqueles templos dele.
Testemunho de Jeová, dos mormons, dos budistas, é desconhecido de todos eles. Porque o Deus que eles pregam são todos esses diferentes, que você tem que dar o dinheiro, você tem que entregar tudo para eles, e você tem que ir lá no templo, e você tem que acender vela, e você tem que comprar o carro lá para o líder, e tem que comprar o avião para ele, e tem que comprar Mato Grosso tudo para dar para o maçom Valdomiro Santiago, porque aí você... Irmão, quem quer comprar o mundo? É Satanás. Porque o mundo não é dele, ele está no mundo. Mas a palavra de Deus fala várias vezes que Deus fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Não tem um cristão perdido aqui, não. Quem está perdido é o pessoal aí do mundo, que estão querendo comprar o que não é deles. Ah, nós compramos tanta coisa. Vem agora a abertura dos 7 selos, o derramamento das 7 taças, a descida dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Destruir tudo isso. Tudo isso é a mesma ideia daqueles idiotas, daqueles ignorantes dos faraós, que construíam túmulos, as pirâmides, igual a cidade de Brasília, cheia de túmulos, de pirâmides, onde eles levavam os bens materiais dele, a carruagem, as roupas, os móveis, os ouros, os bens, o dinheiro. Quando eles morressem, Deus ia levar aquilo. E eles continuam pensando a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Adoração de Deus é em espírito e em verdade. A nossa riqueza para Deus é em espírito. É o que nós estamos ganhando aqui, almas para Jesus hoje, pregando, honrando o nome de Jesus. Isso que é riqueza. De uma forma simples e eficiente. Então o apóstolo Paulo chega lá em Atenas. Olha que ele era romano, vivia lá em Jerusalém, mas ele já estava em Atenas. Olha como esse homem andava naquela época, 2000 anos. Cheguei em Atenas, tinha quase 5.000 ídolos. Só em Atenas. Você imagina juntando com os deuses de Roma, com os deuses dos Medo-Persas, da Babilônia. Daquela época para hoje, trilhões de deuses. E nem poucos conhecem o Deus verdadeiro. Aí o apóstolo Paulo chega lá, o ex-maçom Paulo, sempre fala, servia a Satanás no sistema religioso e na sociedade secreta. Ele vem e abandona aquilo tudo e diz que hoje, quando ele conheceu Jesus Cristo, aquilo tudo para ele virou esterco. Aí ele vem e chega lá assim, ó, esse Deus desconhecido é que nós servimos. Aí ele começa a descrever esse Deus desconhecido, que é o Deus que nós servimos. Tão fácil, tão meigo, tão amigo, tão fácil de servir. Ele diz assim, Atos dos Apóstolos 17 e 23. Lembrando que Atos foi escrito pelo grande amigo de apóstolo Paulo, o ajudador dele, que era o Dr. Lucas, o médico Lucas. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E presta atenção que diz, eu passando e vendo os vossos santuários. Os santuários. Então lá dentro do santuário estava o quê? Os falsos deuses. Achei também aqui um altar. Ela devia ter lá, vamos dizer, como se fosse uma cruz, ou um nome escrito aqui, aqui está o rei dos judeus, tá? Jesus Cristo. E não tinha mais nada. Ué, mas o que tem aqui? Tem vela? Tem... Não, não tem nada aqui. Tem cachaça, tem macumba aqui, alguma coisa. Tem nada. Esse é um altar aqui simples. Só está escrito aqui, o Deus desconhecido. Aí ele disse, esse é o Deus que eu vos anuncio. Eu digo para os irmãos, há 20 anos eu descobri esse Deus, que não habita em templos. Esse Deus que ele é o próprio templo. E que no céu ele é o próprio templo. É o Deus que disse de graça receber, de graça dai. É o Deus que disse que esses últimos tempos iria faltar tantas pessoas que pregassem a verdade, que eles iam sentir fome e sede da palavra, e não iriam encontrar quem pregasse mais. Era um castigo de Deus para esse povo que desprezou a palavra dele. Então esse
é o Deus que nós servimos. É o Deus desconhecido das religiões. Né? Eles têm lá os ídolos de barro, de madeira, de ferro, de alumínio, e exigem sacrifício de crianças, exigem dinheiro, exigem morte, exigem guerras, para adorar a Satanás lá no meio desses ídolos todos. Jesus Cristo não é servido por mãos de homens. Continuando essa descrição lá de Atenas de apóstolo Paulo, a parte A. Aqui, ó, 17, nós lemos 23, aqui o 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando alguma coisa. Esse Deus que não habita em templo feito por mãos de homens, e que é de graça, e que domina sobre o céu e a terra, ele não é servido por mãos de homens. Ah, Jesus, mas eu queria levar uma cachaça para o Senhor. Jesus queria levar uma farofa para o Senhor. Jesus queria levar um charuto lá para o Senhor. Nada disso. Serve a Deus. Ele nunca rejeita. É um coração quebrantado. Jesus, vou botar um montão de dinheiro aqui, ó. Vou entregar ao irmão Pedrosa para mandar para o Senhor. Irmão, se quiser dar para mim, eu estou aqui para você dando dinheiro. Ah, você não está precisando, não? Eu vou ver com o que eu posso empregar isso. Com que Deus me deu, a sabedoria para administrar o que Ele me dá, eu vou receber, mas isso aqui não tem nada a ver com entregar lá para Jesus, não. Porque eu vou pegar para usar, para amar o próximo, ajudar uns aos outros. Distribuir com benevolência aquilo que Ele nos dá. Mas isso eu não vou comprar essa salvação, não. Ah, vou mandar um dinheiro lá para o Pedrosa, os irmãos estão aqui, porque para Jesus, para dar para Jesus, para eu comprar minha salvação. Eu pequei muito essa semana, então, irmão, isso não resolve nada. É o corrupto e o corruptor. Não é só o cara que está lá pedindo dinheiro, não. É o corruptor que está lá em cima e o corrupto, que gosta do corruptor. Ah, eu dei um dinheiro lá, o Silas Malafaia, agora eu estou salvo. Estou quite com Jesus. Morri agora. Olha o que Jesus está dizendo, esse Deus desconhecido. Ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pronto? Vamos pular mais um item, que nós já estamos encerrando. Continuando o mesmo texto de Atos 17. Jesus Cristo nos dá todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Atos 17, 25, a parte B. Pois Ele mesmo, Jesus Cristo, é quem nos dá todas as coisas, a vida, a respiração. E quanto que Ele cobra por isso? Nada. Nada. Tem jeito, irmão, mais fácil de servir um Deus? Tem um de todos os deuses que vocês conhecem na Terra. Existe um Deus mais fácil de servir do que este? O Deus verdadeiro. Ele não te cobra nada, só que é um coração quebrantado. Ele rasgou o véu, você fala com Deus 24 horas, a hora que você quiser. Ele não é servido por mão de homem, ele te fez herdeiro do céu e da terra. Ele não habita em templo feito por mão de homem, você não precisa ir lá dentro daqueles templos, você pode adorá-lo. Onde estiver um grupo reunido, 3, 4, 5, 10, 15, 20, geralmente a palavra de Deus não mostra multidões. Porque o que emerge das multidões? Apocalipse 13, versículo 1. O falso profeta, a primeira besta, ela emerge das muitas águas, da multidão. A multidão está lá, o falso profeta. E a igreja de Cristo, ela sempre foi aquela igreja do caminho, que era considerada aceita, que ela reunia no caminho, na casa dos irmãos, como nós estamos reunindo aqui agora. Esta é a igreja do Deus desconhecido. Ah, mas quem é um líder aqui? Quem tem o nome de todas as pessoas que são membros aqui da igreja de Cristo, quanto que cada um contribuiu de dinheiro, quanto que não sei o quê, quantos foram em Jerusalém lá visitar Jerusalém para perto de Jesus? Irmão, nós aqui só temos um nome, onde o nosso nome está escrito. Só um livro onde o nosso nome está escrito. É no livro da vida. E quem escreve esse nome é Jesus. Eu não tenho nada anotado sobre a vida de vocês. Não tenho a menor preocupação. Quando lá eu quero uma igreja, não, mas eu quero saber quantos que tem no Espírito Santo. Meu irmão, eu quero ganhar almas para Jesus, para a igreja de Cristo. Aí vira tudo uma religião depois. Ah, porque nós vamos controlar as pessoas. Não, irmão. Quem controla a vida da igreja de Cristo é o Espírito Santo. Quem controla a vida da igreja de Cristo, quem te controla é o Espírito Santo.
fazer a pergunta que eu não fiz ainda hoje para você. Tem um Deus mais fácil de seguir do que a Jesus Cristo? Qual o impedimento de você conhecer, receber, aceitar e viver e servir a Jesus Cristo? Qual é a coisa difícil que tem? Ah, mas eu não vou precisar mentir, agora eu não posso matar. O Espírito Santo vai fazer isso por você. Ele vai estar dentro de você. Ele vai mandar você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você, por si só, o Espírito Santo vai te dar força para você não matar, para você não roubar, para você não mentir. Para você não idolatrar o templo, idolatrar os homens. O Espírito Santo ele vai estar junto com você. Ele não vai deixar você passar necessidade. Se chegar o dia da sua morte, daquilo que você tiver a padecer, vai ser porque o Espírito Santo te conhece e ele vai deixar você passar por aquela provação. Que Deus não dá o maior sofrimento que nós possamos suportar. E todas as coisas boas ou ruins que acontecerem na sua vida é para o seu bem. Porque o Espírito Santo está no controle, porque você ama a Deus. Qual a empresa ou entidade que te oferece mais por menos do que Jesus Cristo? Oitavo. Ah, mas para seguir a Jesus preciso de uma religião. Qual a religião, irmão Pedrosa? Eu estava na Universal, fui para a Católica, da Católica eu fui para a Presbiteriana, depois eu vi que também Deus não estava lá, fui para a Assembleia, fui para não sei outro, lá está todo mundo envolvido com maçonaria, ninguém prega Ezequiel 8, de 15 a 18, como o senhor pregou, é a coisa mais leviana, uma abominação, está dentro da casa do Senhor, que Deus não habita em tempo feito por mão de homens, o Evangelho é de graça, receber de graça dai, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, que Deus está em toda parte onde você estiver, e é de graça. E no céu também não existe tempo. O tempo é o próprio Deus que está aqui conosco. Agora, qual a religião? Que nesse outro volume aqui, ó, mostrando que a Bíblia diz que Deus não habita em tempo feito por mão de homem, este livro aqui do nosso irmão John Daniel, que ninguém traduziu, só eu, e mostra que todos os dias, ele mostra que todas as religiões são criadas e controladas pelo bode Bafomete, pela maçonaria. E todas elas estão muito distantes da palavra de Deus. Aqui, ó, acho que 220 páginas. Esse bode, Bafomete, o bode que Deus vai botar para a esquerda e mandar para o inferno. Ninguém criou religião na Bíblia. Qual a religião que o grande apóstolo Paulo missionário criou? Ah, a religião do apóstolo Paulo. Tem um símbolo lá de uma caveirinha, tem um símbolo lá de um triângulo, de um compasso, tem lá uma caderneta de poupança que o apóstolo Paulo botava lá para a pessoa botar dinheiro na conta dele, de ajudar o apóstolo Paulo a comprar uma carruagem, um navio para ele pregar o evangelho. Isso tudo ele poderia ter. O Paulo tinha uma tropa lá com 100 cavalos, assim, puro sangue, que ele precisava disso para pregar o evangelho. Irmão, ele tinha tudo isso lá no mundo. Ele veio pregar o evangelho como nós estamos pregando aqui, irmão, sem nada. Com amor, com dedicação, com coragem, com seriedade. A religião pura e verdadeira, Tiago 1,27. A única vez que aparece a palavra religião na Bíblia, irmão, eu sou tão ousado que até no congresso de anestesia eu mostrei para as pessoas. Ah, isso é uma loucura, irmão. Você chegar num congresso de anestesia e falar um versículo da Bíblia. Você pode falar de prostituição, mostrar filme, vídeo, ou assassinato, morte, violência, aqueles casos todos que morre, que você socorre com tiro, com drogas. Aquelas estatísticas, tudo você pode mostrar. Mas quando você fala um versículo da palavra de Deus, é como se você tivesse falado o pior palavrão do mundo. Mas eu falo, para escândalo de Satanás e o servo dele. A verdadeira religião para com Deus o nosso Pai é esta. Não é para com Silas Malafaia, Bispo Macedo, Papa, Guilherme Cunha, Manuel Ferreira, não é para com esses religiosos, o Caio Fábio, não é para com esses religiosos, não. A verdadeira religião para com Deus o nosso Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e guardar-se da corrupção desse mundo. Irmão, o Caio Fábio quer esconder, irmão. Que vergonha aquele projeto dele. Das Ilhas Caimãs. Fugiu. Estados Unidos. Estava lá nesse meio religioso. Saiu do meio religioso? Não. Procurou uma profissão para trabalhar, para estudar, do suor do rosto dele, ganhar o dinheiro dele e dar, o bom pastor dá para as ovelhas. O bom pastor. Dá inclusive a vida dele. Vocês já viram algum pastor aí? Olha, vem cá, meus irmãos. Aqui na igreja eu estou ganhando aqui, eu vou dar 10% que eu ganho para cada um. Se ele tiver 10 membros na igreja, ele deu 100% do salário dele. Ótimo. Ele é o bom pastor. E está dando a vida, está passando fome, mas está ajudando os que estão lá. Eu não sou exemplo de nada disso, irmão. Mas eu, quando me formei, irmão, eu podia ter ido para o Rio Grande do Sul trabalhar em Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Garibaldi. Naquela época, até hoje o hospital, que está naquela época há 37 anos, está lá em pé até hoje, de tão moderno que era o hospital. Até hoje, lá em Carlos Barbosa, em frente à indústria Tramontina. Não tinha um mendigo nas cidades, nessa região. Toda próxima. Naquela época, todo mundo já tinha sua TVzinha e o seu Fusca lá na garagem. O povo pobre era esse, tinha um Fusquinha e tinha sua TV. Isso em 1978, 79, 80. Certo? Quando eu vi aquela prosperidade toda lá, eu pensei, Deus, eu quando era criança pedi ao Senhor que eu queria ser um médico, eu queria ser um missionário. Eu não pedi para ser um médico mercenário, nem ser um missionário mercenário. Eu voltei, irmão, fui para o lugar onde ninguém queria trabalhar, na Santa Casa. Eu imaginava que Santa Casa era o local mais pobre, onde eu podia ajudar mais as pessoas brasileiras, onde eu poderia ficar mais pobre cada dia, era na Santa Casa, onde eu poderia servir a Deus e ao próximo cada dia. De alguns anos trabalhando na Santa Casa, a minha ex-esposa, aquela que adorava dinheiro, né? Tentou me levar para o hospício, porque eu era doido. E então do mesmo jeito, as outras tudo do mesmo jeito. Aí falou, olha, você está com 2 filhos aqui, a gente tá difícil de viver. A gente não está viajando, a gente não está o quê? Irmão, eu estava morando num apartamento de 2 quartos, com 2 filhos, e pagando pelo BNH. Entramos na justiça, que eles quiseram despejar eu, meus 2 filhos. Aí tinha o padrinho de casamento dela, era um advogado que é maçom. Aí deu todo o dinheiro que eu estava depositando na caderneta de poupança para pagar. Ele pegou, reformou a cobertura dele em Botafogo. Quando eu fui para ser despejado na rua, irmão, eu fiz que nem Jesus quando entrou no templo. Peguei o cara pela gravata aqui, eu falei, olha, tu vai lá agora acertar no banco. Tem 24 horas. Você nunca foi lá na FAMERJ junto dos pobres. Eu estava defendendo que ele estava pegando os pobres, roubando os imóveis dele e vendendo nos leilões na Caixa Econômica. Essa FAMERJ, onde surgiu esse Chico Alencar, foi lá na FAMERJ com a gente. Ele era acadêmico de direito. Estava lá no meio daquela... Se aproveitou disso, entrou na política. E nós conseguimos ganhar a liminar, irmão. Levei 17 anos lutando, um médico, para conseguir um apartamento de 2 quartos. Porque eu vim aqui foi para servir, não foi para ser servido. Eu falo essas coisas não é por vaidade, não, para vocês saberem que eu falo que não é de teoria, é de vida. De vida. Nunca fui para a Europa. Meu filho está lá viajando na Europa. Chama, pai, vamos para a Europa? Não. Minha alegria é servir ao Senhor. Não é ver essas obras dos Illuminatis aí para o mundo inteiro. Para dar glória ao Arco do Triunfo, o Big Ben, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, não sei o quê. Eu passei por isso quando era ignorante, quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Hoje, tenho a menor vontade de ver isso. O que eu mais tenho vontade de ver é a glória de Deus. E depois disso, o que eu tenho mais vontade de ver é o Brasil resgatado e livre de todo esse pecado, essa imundícia, essa corrupção, e conhecer um Deus fácil de servir, que é Jesus Cristo. Essa é a minha maior glória aqui na terra. Então, é isso que a palavra de Deus ensina, irmão. Depois de descobrir, irmão, 35 anos trabalhando na Santa Casa,
todo aquele dinheiro que a gente recebia pelo NPS, que era uma mixaria, irmão, uma neurocirurgia, você pegava o dia inteiro com o residente operando, demorava, eles estavam aprendendo. Você fazia sem anestesia pelo INPS, irmão. Você ia receber 6 meses, um ano depois, 20%, 30% daquilo. E eu trabalhando ali, vivendo pela fé, quase passando fome. Mas graças a Deus nunca passei fome, nem eu e meus filhos. Aí você vê na LBV, o ano passado, o maçom que fundou a LBV, o Alzira Zaru, aquele que escreveu o poema O Irmão Satanás, do Espírito, que são bonzinhos, fazem caridade, meteu a mão lá, o maçom faliu a Santa Casa e faliram no Brasil inteiro, e agora estão sendo entregues a empresários, cães gulosos que nunca se fartam. Agora tenta botar um pobre nos hospitais públicos que eles roubaram. Tenta botar um pobre na Santa Casa agora. Tem que tudo ter o visto do maçom, o pedido do maçom. O hospital não é mais do povo. Não é mais do povo. Eu estou denunciando isso aí. O filme Illuminati, de 2006, diz isso claramente. Digite na internet. Illuminati, feito na Austrália em 2006. Nós roubamos seus hospitais, a sua escola, as suas rodovias e vendemos drogas para os seus filhos. Os mesmos que controlam o tráfico de drogas são os mesmos que roubam os hospitais e as escolas do povo, e são os mesmos que criam e controlam as religiões, e são os mesmos que fazem todas as guerras no mundo para servir e agradar a Lúcifer. A verdadeira religião para com Deus nosso Pai é guardar-se da corrupção deste mundo. Por isso o Magno Malta não deu resultado da CPI do narcotráfico. Todo o sistema religioso recebendo dinheiro do narcotráfico. Jesus Cristo nos comprou por um alto preço. 1 Coríntios 6,20. E foste, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus aonde? No seu templo, no corpo, no templo de Deus, que é o seu corpo. E o vosso espírito, a sua alma, que está aqui no seu corpo, os quais pertencem a Deus. Ele diz aqui, você vai glorificar a Deus lá naquele templo da Babilônia, no templo do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Papa, da Batista Presbiteriana, da Maranata, da maçonaria. O que significa maçom? Construtores. Construtores de quê? De templos. O que a Bíblia tem 20 versículos diz que os construtores fizeram? Rejeitaram Jesus, a pedra principal de esquina, a pedra angular, que o ex-maçom Paulo descreve em 1 Coríntios 3,10. Hoje eu sou o sábio arquiteto. Usa uma expressão maçônica do arquiteto. Eles falam o grande arquiteto do universo. Hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo, eu sou construtor, o que eu construo é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você vê como é claro, tipo, que eu fui o único homem primeiro a mostrar que o apóstolo Paulo era um ex-maçom e um ex-religioso. E foram as duas instituições que mataram Jesus, a do anticristo e do falso profeta. Então, irmão, hoje fico dizendo assim, mas você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta, você tem que pagar a missa para você comprar as indulgências, para você ir para o céu, para você pagar não sei o quê. Não somos nós que temos que comprar Jesus, porque Jesus não está à venda. Nós fomos comprados por um alto preço, foi o Filho de Deus que veio e morreu e humilhado aqui na cruz, irmão. Tem preço maior. Ele pagou um preço enorme por você. E você se vende por um prato de lentilha, por uma mentira, por uma prostituição, por um erro, por um pecado. Que vergonha! Deus te pagou tanto por você, meu irmão. E você não se valoriza, irmão. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertence a Deus. Está escrito João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como se descreveu o amor de Deus, irmão? Não tem como descrever de tal maneira. Tem um hino que diz assim, se o mar fosse em tinta e o céu se transformasse em papel,
e eu tivesse uma pena a descrever o amor de Deus. Não conseguiria. Então você foi comprado por este alto preço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não vendeu. Ele não vendeu Jesus. Ele deu Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo, ele não fez acepção nem de grego, árabe, judeu, não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a parte mais bonita. Agora nós vamos continuar a mensagem. Olha só o que ele fala. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Deus não quer mandar o mundo para o inferno, gente. Ele mandou Jesus para salvar o mundo. Mas quem é que condena e manda as pessoas para o inferno? Satanás. E Deus então vai, as pessoas conseguiram, é bode, está à esquerda, então no céu não entra. Eu que decido, é Deus que julga. Aí ele manda, vocês querem ir para o inferno? Querem Satanás? Querem a condenação? Então está aqui. Agora vocês querem a libertação, a salvação? Estão na direita, minhas ovelhas? Então vocês vêm aqui para junto de mim. Porque Deus amou, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Você quer fazer alguma coisa a mais? Não precisa. E a condenação é esta. Vai ter os condenados e os salvos. Qual é a condenação? Que Satanás está levando a pessoa para a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que a maçonaria sempre se veste de preto? As reuniões são secretas, de noite, aquelas coisas macabras. Você viu aquela roupa que eu vesti, aquele capuz preto, aquela roupa preta lá, aquela coisa horrível, lá na RIT TV, quando eu li Ezequiel 8, de 15 a 18, que ninguém mais pregou no Brasil? Porque acho que ninguém mais, irmão, tem autoridade de Deus para pregar isso. O R.R. Soares não tem autoridade de Deus para pregar isso. O Silas Manafá, o Bispo Macedo, o Papa, o Billy Graham, eles não têm autoridade de Deus, porque se eles fossem servos de Deus, eles pregariam o que Deus mandou. Mas eles só pregam o que Satanás prega. O dono das religiões deixa eles pregarem. Que vergonha, irmão, que tristeza para um país que precisava tanto do Evangelho. Mas as pessoas estão sendo subordinadas a Satanás. Olha o que continua. Então, quem são condenados? São os que querem as trevas, não querem a luz. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu vi há poucos dias de uma pessoa ligada à maçonaria e Rosa Cruz, dizendo assim, mas o que a mão faz, a outra não pode saber. Quer dizer, eles usam um texto bíblico, como Deus diz, você faz a obra, mas você não precisa dizer a quem que você deu. Tá? Mas a maçonaria diz, olha, com essa daqui você rouba a Petrobras, a Vale do Rio Doce, com a esquerda, e com a direita você dá uma esmola ali na esquina. Então a mão da direita não sabe o que a esquerda fez. Vergonha, né, irmão? Com essa daqui você vai, a corrupção aqui com a mão esquerda, você é político, você é da loja, você é um advogado, médico, aqui com a corrupção você vai aqui, você faz a coisa. Agora com essa outra mão aqui, demagogicamente você dá uma esmola. Para você enganar você, e pensa que vai enganar a Deus e a Satanás. Não engana. É assim que Satanás faz. Eu chego em Satanás, a primeira coisa que leio na maçonaria é Salmo 133. Tem uma mulher que agora que dizia, é tudo vaidade, né? Ela queria aparecer dizendo, não, eu sou das pessoas que não frequentam igreja. Não, irmão, nós somos igreja, nós não frequentamos templo. A igreja somos nós, Jesus habita dentro de nós e nós dentro de Jesus. Templo é uma coisa, igreja é outra. Igreja é crescer para fora. Templo, inchar para dentro, fica inchando. Eu já expliquei isso aqui, a palavra do grego igreja é iglésia, crescer para fora. A igreja de Cristo estava nos campos, nas ruas, no caminho, nos lares, e os templos ficam inchados ali, e Deus não habita ali dentro. Isso é a palavra de Deus, está aí. Mas quem pratica a verdade
vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são de Deus. Irmão, então quem é da luz, as obras dele são manifestas. O que eu faço da minha vida é que eu conto tudo aqui para os irmãos. Não tem nada segredo que eu conto aqui. Se eu não conto antes, é porque eu espero o tempo de Deus. Para não... Tudo tem o seu tempo determinado, a palavra de Deus diz. E nada façais por contenda ou vanglória. Então, quando eu conto como testemunho da minha vida. Os irmãos saberem, terem credibilidade, dizer assim, o Pedrosa é um cara que não nos engana. É um cara que tem uma vida aberta e transparente e não tem medo da verdade. Muito menos vou ter medo da mentira e do pai da mentira. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Então as obras que nós fazemos têm que ser manifestas, irmão. Eu falo aqui, olha, 35 anos trabalhando praticamente de graça, de noite na Santa Casa. Nos hospitais do município, hoje o médico que faz concurso hoje para entrar no município aqui do Rio de Janeiro está ganhando em torno de R$ 1.500, R$ 1.800. Por quê? Essas autoridades satânicas dentro da maçonaria querem matar os pobres. E lá no meio desses pobres com anestesia, no Souza Guiar, como anestesia no Paulino Werneck, sabe quem estava lá? Drogado, mendigo, prostituta, ladrões, assassinos. E no meio desse povo, irmão, estava aquele crentezinho, irmão, que não tem uma roupa decente para vestir, está lá pregando o evangelho, está distribuindo folheto, trabalha de carpinteiro, trabalha de açougueiro, de doméstica, de passadeira, trabalha todo esse povo, a hora que precisa do serviço médico não tem, irmão. Quantos desses irmãos eu já encontrei nesses hospitais, irmão? No meio de todas as pessoas que vêm de um outro rumo de vida, um montão de irmãos nossos. Aqui no Souza Guiar, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, irmãos, homens, mulheres, irmão, perseguidos, odiados, discriminados, porque não podem ter um emprego decente porque são de Jesus, porque são honestos. Hoje, a maior qualidade para você ser um médico, você ser um médico, entre aspas, bem-sucedido, próspero, um crente bem-sucedido e próspero, você tem que ser desonesto, você tem que ser corrupto, você tem que ser mentiroso, prostituto, ladrão, mentiroso. Hoje é a qualidade que exige o currículo para você participar de uma instituição próspera. Por isso que ele exige que você entre na maçonaria. Quando você entrou ali, pronto, aí você já assumiu a sua corrupção toda. Agora, você tem que fazer tudo aqui que Satanás manda e ficar calado. Pronto, vendeu a alma para o diabo. Por isso já tentaram estabelecer o caos na minha vida, irmão, várias vezes. Fiquem tranquilos. Eu vou morrer, mas não vou negar meu Jesus. Estou falando para vocês, em breve eu vou contar para vocês o que aconteceu esses últimos tempos aqui comigo. Fizeram de tudo como fizeram no ano 2000, irmão. Para eu cometer um crime, eu estar desde o mês passado na cadeia e não participar do congresso de anestesia. Já estava feito todo o congresso, para chegar assim, o Pedrosa não veio. Poxa, ele cometeu uma agressão e ele não veio, ele está preso. Aí a solução lá para mim, ter tudo de volta, que nem o Bispo Macedo fez, entrar na maçonaria. Aí veio a Record toda para ele de novo. Quer dizer, aí a Record já não é dele. Ele vendeu a alma para o diabo, a Record é do diabo. Como aconteceu com aquele casal que levou dinheiro na cueca, na Bíblia, que foi lá para lá, o Estevão Hernandes, com aquela estrela de Renfão, fizeram caos na vida deles. E agora? Vocês vão querer aquela religião para vocês de novo? Ou vão entregar para a maçonaria? Vocês vão morrer e não vão negar Jesus? Não, eu vou servir Satanás na maçonaria. Pode botar o meu nome lá. E isso tentaram, irmão. Estão tentando contra mim. Orem por mim, irmão. Mas eu estou determinado, se preciso for, morrer por esse evangelho, irmão. Mas não negar-se Jesus que eu prego e que vivo, irmão. Orem, irmão. Orem, orem. Em breve estarei contando detalhes das coisas, mas eu quero ter tudo documentado para dizer que eu estou falando mentira. Vocês acham que é de graça que vocês recebem isso aqui mastigado aqui? É Deus que provém, irmão. Vocês não vão receber isso que vocês estão recebendo, essa mensagem aqui mastigadinha assim, em lugar nenhum. Isso é fruto de fé, de trabalho. Não somos nós que precisamos comprar Cristo, pois ele não se vende e o seu preço é incalculável.
Não tem como calcular. Satanás tentou comprar Jesus durante 40 dias e 40 noites no deserto. Eu já mostrei, ofereceu tudo para Jesus. E a forma de cultuar eu já tinha mostrado ali para vocês, né? O verdadeiro adoradores adora o Pai em espírito e em verdade. Encerrando aqui, apóstolo Paulo diz, aquilo foi o que Jesus disse, apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Apresentei os vossos templos, que ele falou, ele está falando você, o vosso corpo, é onde que ele habita. Ele não está preocupado com o templo de tijolo, de alvenaria, de cimento, de ouro, de barro, ou de cocô, ou o templo que seja lá o que seja. Ele não está preocupado, está preocupado com você. É que você tem que apresentar o seu santuário em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto inteligente. É esse. É você oferecer o seu corpo, a sua vida, o tempo do Espírito Santo. Olha, estou te servindo, Senhor. Estou aqui recebendo pancadas, humilhações, perseguições por causa do teu nome. E o Senhor está aqui dentro. É por causa do Senhor que eu estou perdendo emprego, que eu estou perdendo anestesia, que eu estou perdendo amigos. Mas é por causa do Senhor, Jesus. Estou sendo odiado por todos por causa do seu nome, que está aqui dentro. Isso que é o culto inteligente. Não é aquela gritaria pulando lá dentro, aquelas coisas, onde que não se estuda a palavra de Deus. E ele diz, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então não vos conformeis com este mundo. E assim nós cultuamos a Deus. Nós já chegamos à meia-noite, né? Então vamos encerrar. Conseguimos adiantar bastante isso, irmão. Porque só um estudo desse daqui, irmão, você pegar, irmão, só esse estudo, você já vai estar livre de muita coisa. E vendo aqui Jesus botando ali, de graça receber, de graça dar, né? Aqui, ó, o texto, né, que nós estamos mostrando. Jesus conduzindo as ovelhas dele. Olha aqui. Ele é a cabeça. Né? E aqui, de novo, né, mostrando ele como o bom pastor. É isso que eu queria mostrar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10, né? A letrinha está pequena aqui, deixa eu ver. Apocalipse 2, 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É esse o nosso apelo, irmão. A coisa mais fácil que tem no mundo é servir a Jesus. É adorar a Jesus. A coisa mais fácil, mais fácil. Até uma criança consegue adorar a Jesus. Entenderam a mensagem de hoje? Tudo isso que a gente coloca aqui, irmão, que ninguém coloca em lugar nenhum. Eu vou pedir aqui um irmão para orar conosco aqui, encerrar esse momento, para que Deus possa nos guardar, né, e nos livrar de todos os males. Vamos pedir aqui o nosso irmão lá dos Estados Unidos, o irmão Piragibe. Não sei se ele está aqui. Está nos ouvindo, irmão Piragibe? Isso, meu irmão. Tô. Mas você viu, antes de você orar, perguntar, irmão, existe coisa mais fácil, meu irmão, do que servir a Jesus? Em qualquer lugar, é de graça. Você é um templo. Você não precisa fazer nada, só você receber. O fardo é leve. E o Espírito Santo dirige o resto, ele pega a direção da tua vida e vai embora. Tem coisa mais fácil no mundo. O fardo é leve. O jugo é suave. É verdade. Que coisa linda. E as pessoas querem ir lá nos templos, querem ter uma carga pesada, tem que comprar os livros daqueles caras, ler aqueles CDs, DVDs que não tem nada, irmão. Eu comecei a ler os livros do Caio Fábio, irmão, joguei tudo fora. Tudo é tempo perdido, irmão. Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia. Aquilo é para ganhar dinheiro, irmão. Eu nunca escrevi um livro. Sabe por quê? Eu fico pensando, meu Deus, eu sou mais um que estou concorrendo com a Bíblia. São poucos livros, irmãos, que a gente pega aqui, ó, como esses escreveram aqui, ó, Scarlett Deber, são poucos livros, como esse outro aqui, que eu mostro para vocês, Sinagoga de Satanás, que são edificantes, que mostram alguma coisa, são poucos. 99% dessa literatura joga tudo fora. É para ganhar dinheiro. E a Bíblia tem 66 livros,
que agora os caras cantam um versículo da Bíblia, agora é o direito autoral da Sony Music. Canta lá um versículo que está na palavra de Deus, não, o direito autoral agora é da Som Livre, é da TV Globo. Quer dizer, Jesus não passou autorização para ninguém dizer assim, ó, você é o representante específico meu aqui na Terra, você vai pagar o cachê para mim, a Bíblia é sua, agora você cobra dos outros. Ele deixou para todo mundo, entregou para todo mundo. Ninguém tem esse direito de roubar o que Jesus deixou e pedir direitos autorais sobre aquilo que é de Jesus. Ele não passou, não deu carta de transferência para nenhuma pessoa aqui da Terra. Ele deixou para toda a igreja. É um absurdo isso, irmão, que fazem pegar a palavra de Deus que ele entregou de graça, as pessoas cobrando direitos autorais daquilo que Jesus... Mas ninguém quis morrer na cruz como Jesus morreu. Não é? Só querem as benesses do mundo. Né? Então vamos orar com o nosso prezado irmão Piragibe, lá dos Estados Unidos, um convertido, servo do Senhor Jesus Cristo, ex-maçom grau 9, arrependeu dos seus pecados, voltou para Jesus e está pagando o preço de ser o templo do Espírito Santo. Não é? Que Deus continue te guardando, protegendo aí nos Estados Unidos, a sua família, meu irmão, enchendo sua vida de muita bênção, dos teus filhos, a tua esposa, em tudo que vocês fizerem aí, irmão, que seja uma bênção de Deus aí para os americanos. Tá? Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra proferida nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, tu sabes que os dias são maus e a cada momento que passa eles ficam piores. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, somos a igreja sincera, porque, Senhor, nós estamos aqui por amor de Ti e da Tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua igreja está sendo ameaçada, setas, dardos, estão partindo de todos os lados, Senhor, para interromper esse trabalho, Senhor, para de enfermidade ocupar a vida dos irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, estende tuas mãos sobre tua igreja, meu Deus, estende tuas mãos também sobre a nação brasileira, meu Pai, levanta homens, Senhor, assim como o Senhor levantou o irmão Pedrosa, levanta mais e mais, Senhor, que possam ser usados por Ti para falar da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós invocamos a Ti e Te pedimos a libertação da nação brasileira, não da mão dos homens, Senhor, desses homens corruptos, mas das mãos do diabo, que é o nosso verdadeiro inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tua palavra não volta vazia, e ela foi proclamada aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que ela volte depois de proceder todos os efeitos para os quais ela foi proferida. Meu Deus, continua, Senhor, dando sabedoria ao teu servo, ao líder da tua igreja. Continua usando ele, Senhor, para pregar o teu evangelho. Meu Deus, porque todos nós queremos ouvir a tua palavra, não só a palavra dele, Senhor. Então, usa ele. Meu Deus, bota teus anjos ao redor, protege, guarda, livra de todo mal, livra das tentações que se apresentam, livra das ciladas, livra dos laços. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que este culto, que todos que participaram dele e que ainda vão participar através das redes sociais, Senhor, que este culto seja um canal de bênção para curar, para libertar, para salvar, meu Deus, para fazer o milagre na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos em teu nome. Não existe nesse mundo algo que compense esta oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos.
Nós te agradecemos por tudo. Elevamos esta oração a Ti. Elevamos as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a participação do nosso irmão Piragibe, né? E de todos os irmãos que estiveram conosco aqui, conectados, né? O irmão Antônio, a irmã Caroline, o Marcelo, a irmã Olívia, o Osmir, a Paola, né? O Piragibe, eu e outros irmãos que estiveram até bem pouco tempo. O horário se avançou um pouco, mas nós adiantamos bastante essa palavra. Eu fico pensando assim, meu Deus, se eu morrer hoje, será se eu não falei disso? Mas já falei quase tudo hoje. Eu fico pensando, mas Deus, eu quero sempre falar mais. Eu quero levar mais informação para o meu povo. Não deixa eu ficar sem aprender a tua palavra. Não imagina chegando no céu, recebendo assim a sua coroa. Sua coroa assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você não vai receber um troféu aqui da FIFA, esse negócio tudo montado, tudo com dinheiro do povo, o povo passando fome nesse circo, irmão. Você vai receber das mãos de Jesus. Uma coroa, você imagina que você sentia aquilo entrando na sua cabeça, assim, encaixando aquela coroa. Coroa da vida, não é da morte. Dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Que bem precioso, irmão. Que bem precioso. Isso é para a eternidade. Não é? Então, nunca desista desse caminho de Jesus, irmão. É difícil, irmão. Porque é tão fácil que às vezes a gente até pensa, mas Deus, é tão fácil de servir. Mas está submisso à vontade do Espírito Santo, irmão, para ele dirigir a sua vida. Como o apóstolo Paulo disse, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O ex-maçom Saulo, o ex-religioso Saulo. Tá? Um grande abraço em todos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã. Jesus abençoe vocês, irmãos. A bênção. Boa noite. Irmãos, Boa noite. boa noite. Fica na paz do Senhor. Boa